Quem tem razão? Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. O doutor Deltan Dallagnol ainda não conseguimos conexão com ele. Daqui a pouco a gente estabelece essa conexão. A doutora Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça, está comigo aqui no estúdio. E também a doutora Tailane Costa, que é especialista em direito eleitoral. Bom, doutora Gabriela, eu começo com a senhora. A senhora deixou o Ministério Público há 6 meses e há um questionamento na Justiça, especificamente sobre o prazo. Se a senhora obedeceu esse prazo mínimo de se desincompatibilizar do Ministério Público para poder concorrer às eleições. Neste momento, a sua candidatura está inviabilizada pela Justiça Eleitoral. Por que a senhora acha que isso está lhe acontecendo? Bom, primeiramente quero cumprimentar a Dalberto, a colega da Tailane, o Dallagnol, que também ainda não entrou, e todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade. Bom, obviamente que eu jamais faria algo errado. Eu, conhecedora da lei, conhecedora da Constituição, fiz exatamente o que a lei manda. Estava licenciada no prazo legal, fiz a filiação partidária enquanto estava licenciada. No momento em que essa licença foi cassada, foi inviabilizada, eu pedi a exoneração do meu cargo, saí definitivamente do Ministério Público, muito triste, muito preocupada com a situação, porque eu sou uma promotora de defesa dos direitos das mulheres, mas o fiz porque o meu objetivo sempre foi, desde que eu me pedi a licença, a candidatura a deputada federal. Minha candidatura está, sim, viabilizada, não estou impedida, mas há uma impugnação exatamente por conta desse prazo. Se o tempo que eu fiquei licenciada vale ou não para desincompatibilização. Tem um outro caso também do ex-juiz Sérgio Moro, que já deixou a Justiça há muito mais tempo, mas ele teve questionado aqui em São Paulo e a Justiça reconheceu que ele não tinha o domicílio eleitoral de São Paulo, portanto deveria voltar ao seu original, que é no Paraná, e agora, inclusive, o que é das coisas mais sui generis, estão questionando o domicílio eleitoral dele lá no Paraná, o que faria com que Sérgio Moro não tivesse, como cidadão, domicílio eleitoral nenhum. Aí eu lhe pergunto, o doutor Dallagnol está conosco também, e que tem sofrido também uma série de tentativas de inviabilizar a sua candidatura. Doutor Dallagnol, seja bem-vindo. O senhor acha que há perseguição eleitoral, ex-promotores e ex-procuradores, sobretudo os que tiveram envolvimento nesse caso específico do Sérgio Moro e do senhor, com relação à Operação Lava Jato, nesse período eleitoral, para tentar inviabilizar a candidatura? Olá, Dalberto. Olá, Gabi. Oi, Tailane, prazer estar com vocês, com os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Adalberto, o que a gente tem visto é um ambiente de revanchismo contra as autoridades que atuam na justiça, no combate à corrupção, em várias outras boas causas. Existe hoje um ambiente de revanchismo do sistema político e de várias pessoas que são indicadas pelo sistema político, que estão em diferentes cortes, em diferentes instâncias, em diferentes órgãos públicos, contra quem atua no Ministério Público, contra quem combate a corrupção. Nós vemos esses 2 exemplos que você mencionou. O caso do Moro em São Paulo foi um caso muito ilustrativo, porque um dos desembargadores disse, olha, a gente vem decidindo isso há mais uma década, mas veja bem, está na hora de mudar a posição. E aí, exatamente no caso do Sérgio Moro, eles mudam a posição contrariamente a ele. Veja o que aconteceu no meu caso quando eu tinha processos no Conselho Nacional do Ministério Público. Sempre foi a jurisprudência, sempre foi a decisão unânime dos tribunais, que qualquer questionamento que você faça contra uma decisão desse conselho, que é uma espécie de corregedoria do Ministério Público, você faz em primeira instância. E eu questionei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes em primeira instância, ganhei 1, ganhei 2, ganhei 3. Aí o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento, exatamente no meu caso. Suspendeu as decisões que me favoreciam e disse que a partir daquele momento era só no Supremo Tribunal Federal. Quando chegou o meu caso ao STJ envolvendo o ex-presidente Lula, tinha de novo, decisões uniformes dos tribunais, do próprio STJ, dizendo que não revém aquele tipo de caso, decisões do STF vinculantes que determinavam que esse tipo de ação não poderiam ser entradas contra o agente público, no caso contra mim, mas aí eles fazem uma interpretação esdrúxula, mudam tudo em meu desfavor. Então a gente vê realmente um ambiente hoje de revanchismo, Adalberto. Doutora Tailane, eu vou colocar a senhora nesse debate. A senhora é especialista em direito eleitoral. A gente viu aí 2 casos em que houve, digamos, um novo entendimento da justiça eleitoral nestes casos. A semelhança é que são ambos que vêm do Ministério Público, no caso do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal, no caso especificamente com atuação inequívoca durante a Operação Lava Jato. A senhora acha que está havendo perseguição eleitoral? Porque quando se fala em decisões, como disse o doutor Dallagnol,
esdrúxulas, eu chamo a atenção a qualquer coisa nova neste momento, porque a justiça tem a função de pacificar as coisas. E se já estava pacificado o entendimento, por que um novo entendimento com a coincidência de serem todos membros originários do Ministério Público que estão concorrendo nessa eleição? Na sua opinião, está havendo perseguição a esses procuradores e promotores nesse momento de campanha? Oi, boa tarde a todos e a promotora também, a ex-promotora. Quando nós falamos das questões de elegibilidade, desde a promulgação da Lei Ficha Limpa, existem vários entendimentos que mudam de eleição para eleição. E essas questões que envolvem desincompatibilização, alguns cargos específicos, eles geram uma alteração de entendimento de fato. Então, assim, do meu ponto de vista enquanto jurista, né, não afetada, né, entendo a posição tanto da doutora Gabriela quanto do doutor Deltan, que os posicionamentos sobre essas questões dos reflexos das elegibilidades e inelegibilidades, elas têm alterações interpretativas, né? Eu atuei como advogada na área eleitoral e a gente vê que alguns entendimentos de fato mudam e alguns entendimentos às vezes acabam afetando de certa forma alguns atores em situações que poderiam ser semelhantes, mas em razão das alterações das cortes, em razão da alteração dos outros julgados, muda esse posicionamento. Então, juridicamente, acho que vai ser um caso para ser analisado. Nós vamos ter uma eleição com várias situações, e essa de quem está saindo do MP é uma das situações, né? Nós tivemos antes uma decisão de que o afastamento poderia ter a filiação, e depois o entendimento de que não é nenhuma atuação político-partidária, e tem as situações específicas, né? Estou falando agora da situação de pedir exoneração do Ministério Público. Então, são situações que essas análises de elegibilidade e inelegibilidade, elas vão passando por várias interpretações e adaptações que, de fato, cada ano tem, a gente chama dos leading cases, para analisar. E esse ano eu já vi que algumas já foram impugnadas, já tem a manifestação do Ministério Público impugnando essas candidaturas. Então, são situações que vão ter que ser tratadas agora no decorrer desse julgamento, na análise desses registros de candidatura. Tá, mas vamos lá, por uma coisa que me chama a atenção. Eu vou fazer só uma comparação rápida aqui. Alguns anos atrás, quando estava se discutindo o maior investimento estrangeiro no Brasil, eu perguntei a vários investidores e, incrível, eles foram unânimes em me dizer a resposta. Qual era a razão que trazia a eles preocupação em investimento no Brasil? Lá atrás, eles diziam insegurança jurídica. Aí. É dramático isso, porque nós estamos agora, pelo que a senhora está me dizendo, doutora Tailane, interpretações que, digamos, estavam pacificadas anteriormente, agora com a mudança dos atores, a minha preocupação é se são os atores julgados ou se são os atores julgadores que mudam a interpretação. Porque quando a gente teve aquela decisão do ministro Fachin, que zerou os processos da Lava Jato, eu me perguntei assim, bom, o emprego mais difícil do mundo deve ser professor de Direito numa faculdade de Direito, porque uma coisa está escrita, outra coisa é que um ministro supremo interpreta da lei. A gente não está correndo risco agora de criar-se leis novas ou interpretações novas a bel prazer, dependendo de quem está sendo julgado, porque daí a gente não tem um sistema jurídico no país. E aí é gravíssimo, porque daí a lógica da insegurança jurídica é gigantesca. Doutora Gabriela Mansur, eu volto à senhora. Na sua opinião, nós estamos com um problema de insegurança jurídica e por qual razão? Se é que há insegurança jurídica, na sua opinião? Bom, Adalberto, eu iria falar exatamente o que você falou. Pelo posicionamento, respeito à doutora Tailane, mas pelo posicionamento dela, nós vivemos uma tremenda insegurança jurídica, mexendo com os direitos fundamentais do cidadão e da cidadã brasileira, que é o direito político, de votar e ser votada. Agora, você não pode interpretar a lei de forma a obstruir esse direito, de forma a você não permitir que uma pessoa com ficha limpa, aliás, eu trouxe minha documentação aqui, se alguém puder me trazer, por favor, eu trouxe minha ficha criminal limpa, eu trouxe meu pedido de licença deferido pelo Procurador-Geral de Justiça, eu trouxe a decisão do STF que me impediu de seguir na licença e imediatamente eu cumpri a decisão judicial, embora não concorde, respeitei a posição do ministro Gilmar Mendes, pedi a minha exoneração, saí pela porta da frente do Ministério Público sem
nenhum tipo de procedimento disciplinar. Eu era assessora do Conselho Superior do Ministério Público, onde eu atendia as vítimas de violência doméstica, vítimas de violência do Brasil inteiro, de violência contra a mulher, casos gravíssimos. Atuei no caso do João de Deus, atuei no caso do Salcai, esse caso que está hoje nas mídias, na imprensa, do juiz, do TRT, fui eu que recebi as vítimas e só hoje eu recebi mais 14 denúncias. Inviabilizar a minha candidatura é interpretação para restringir direitos políticos? Agora, quando é ficha limpa, a interpretação é para quê? Para largar esses direitos políticos, porque tem gente que está condenado em segunda instância, com mais de 2 processos de condenação em segunda instância, e está podendo se candidatar livremente a altos cargos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e eu fico como, quem vai representar as mulheres brasileiras? Aqui eu não entendo que seja uma perseguição de Lava Jato, porque eu não participei de Lava Jato nenhuma. Aqui é direitos das mulheres, é uma violência política contra as mulheres. Aqui não é perseguição política, aqui é perseguição e impedimento de que um membro do Ministério Público que conhece a lei, que é digno, que é correto e que é justo, como eu, como o Dallagnol, estejamos no Congresso Nacional representando o Brasil e defendendo a sociedade brasileira dessa palhaçada, dessa vergonha que está sendo o nosso país. Doutor Deltan, na sua opinião, o senhor está sendo perseguido? O senhor se vê como exatamente uma vítima de perseguição eleitoral nesse momento, por causa, obviamente, da sua atuação à frente da Operação Lava Jato, que foi um novo momento na história do país e que, obviamente, a gente viu perder força ao longo do tempo, agora, recentemente? Roberto, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Veja que o Tribunal de Contas da União ele passou por cima de 14 manifestações técnicas de 5 instituições e quem passou isso foram ministros políticos, 4 ministros investigados pela Lava Jato, que foram delatados na Lava Jato, um deles apadrinhado político de Renan Calheiros e, além disso, estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, é um dos cotados a serem escolhidos por Lula como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então você vê o ambiente em que pessoas investigadas pela Lava Jato estão julgando quem os investigou e atropelando 14 manifestações técnicas de 15 instituições, incluindo a própria área técnica de servidores públicos técnicos e concursados do Tribunal de Contas da União. Então, a gente precisa fazer uma leitura de contexto. A situação da Gabi Mansur é uma situação comovente. Alguém que estava no Ministério Público até ontem, regularmente, se afastou regularmente, seguiu todos os procedimentos padrão e, de repente, foi pega de surpresa agora com uma impugnação e esperamos que ela possa se candidatar para bem representar o direito de tantas pessoas vulneráveis que precisam no Congresso Nacional, tantas pessoas estão em situações muito difíceis. Os casos de violência doméstica no país ultrapassam 500 mil por ano. É uma pessoa íntegra, correta, preparada, dedicada. E se ela não puder chegar lá, vai ser uma pena. Não para mim, vai ser uma pena para o Brasil, para os brasileiros, para os cidadãos. Tá. E quando eu escutei, só para complementar, quando eu escutei a doutora Tailiane, ela fala o que eu falaria também como advogado. Falaria, olha, a gente tem insegurança jurídica, a gente não tem respeito aos precedentes e as pessoas podem mudar de opinião com o passar do tempo. Agora, a questão é, a pessoa pode mudar de opinião ou a pessoa pode mudar de acordo com a capa do processo, que aí sim, aí é uma coisa errada. E como que você vai descobrir quando que a pessoa está mudando de opinião de acordo com a capa do processo ou genuinamente mudando de opinião? Para você ler isso, aí você precisa fazer uma leitura política que certamente a doutora Tailiane vai tomar um cuidado e uma reserva, como eu tomaria como advogado, também não fazer. Várias vezes é uma mudança genuína de opinião, muitas outras vezes vai ser uma mudança de acordo com a capa do processo, como a gente tem visto. E aí você precisa fazer uma leitura política. Do mesmo modo como políticos aparelharam órgãos públicos para desviar dinheiro, políticos aparelham cortes de justiça para tomar decisões a seu favor, perseguindo inimigos, favorecendo amigos. Alguns ministros, alguns nomeados vão se curvar, outros não e vão ser independentes. Tá, doutora Tailiane, vamos lá. Eu vou pegar essa metáfora usada pelo doutor Dallagnol aí em relação a mudar de opinião o julgador, ou no caso o Ministério Público Eleitoral, em relação a apresentar um caso para a Justiça, em relação à capa do processo. Obviamente nós estamos falando, ele está dizendo quem é que está sendo julgado. A senhora fez menção a este momento de que pode haver novas interpretações de acordo com novos juízes, enfim. Mas a gente não coloca tudo em risco, ou seja, a lógica jurídica brasileira completamente em risco para atender, aí eu me pergunto, o quê? Para mudar o entendimento numa eleição como essa, que não é só a eleição presidencial, que talvez não tenha parâmetro de comparação na história recente do país desde a redemocratização. A gente está tendo um momento político do Brasil que talvez não tenha parâmetro na história recente do país. Bom, então, vou dar minha opinião enquanto advogada, né? Então, nós acreditamos no sistema jurídico, acreditamos em todo o processo,
mas as nossas leis e toda a nossa construção jurisprudencial também nos levam a essas, digamos, uma tentativa de melhoramento. Eu entendo quando nós somos afetados, de como isso às vezes nos afeta e acaba às vezes, ficando mais complicado, porém eu vou dar um exemplo, né? Nós temos a Lei Ficha Limpa, que teve uma grande aprovação, e a Lei Ficha Limpa, ela trouxe uma série de requisitos de não elegibilidade. E o seu texto, o seu conteúdo também eram passíveis de interpretação. Uma interpretação que pode ocorrer e deve ocorrer para aprimorar os direitos e interpretações que vão se adaptando ao longo dos anos. Então, a gente tem 12 anos de Lei Ficha Limpa e nós ainda temos algumas alterações. Se a gente for lá atrás, alguns julgamentos de contas deixavam inelegíveis. Atualmente, isso passa por uma análise que não é puramente porque teve um aprimoramento do texto legal. Então, quando a gente vai falar dessas interpretações, e eu concordo com a doutora Gabriela, quando ela falou que o direito político, para mim, e daí enquanto cidadã, é um direito principal. Então, qualquer restrição a esse direito, ela tem que estar muito bem ancorada. E a gente vai passando por várias interpretações sobre elegibilidades e inelegibilidades. A questão do Ministério Público tem várias situações, porque teve a emenda constitucional de 2004, tem quem entrou antes da Constituição de 88, quem entrou depois, se aplica, né? Porque a Constituição fala explicitamente, né? Não é permitida atividade político-partidária. O que é essa atividade político-partidária enquanto ministério, né? Enquanto membro do Ministério Público? E daí, por isso, a gente vai tendo essas adaptações. Eu acredito no judiciário, acredito nessas instituições, porque senão a outra alternativa não é uma alternativa democrática, né? Então, enquanto advogada, acredito que os direitos políticos, eles devem ser muito mais protegidos, eles devem ser muito mais cuidados, né? Entendo que essas questões de elegibilidade passam muito por várias outras situações que alteram a vida de quem está se jogando no ambiente político, né? Então, uma exoneração de um cargo que vem desempenhando as suas funções profissionais. Só me permita, obviamente que todos aqui somos a favor da justiça e do Poder Judiciário. Sim, o que nós estamos questionando são os balizadores para que juízes tomem uma decisão se esses balizadores foram alterados por alguma razão. E aí, isso é muito mais defesa da democracia e da Constituição do que qualquer carta que se publicou recentemente nesse país. É a lógica de respeito ao entendimento jurídico, não ser alterado de acordo com, como disse o doutor Deltan, é a capa do processo, porque daí a gente perde. Como é que a Themis não tem uma venda? Quer dizer, aí a venda foi tirada, foi rasgada, e aí a Themis, a deusa da justiça, está olhando o que interessa e de que forma interessa. É só esse o questionamento que a gente está fazendo. É se esses balizadores foram alterados de forma a, por exemplo, prejudicar alguém, por aquele alguém ser exatamente aquele alguém. Os balizadores dessas situações que são novas, que estão sendo analisadas agora, elas estão sendo pela primeira vez não, assim, mas estão sendo colocadas em análise neste momento. E o direito, ele é passível de várias interpretações, e a gente tem que ver quais são as balizas que se não foram seguidas. Tá. Que foi a pergunta que o senhor me fez. Sim, claro. Mas a questão é, você seguindo o processo, seguindo como teve, agora você tem uma decisão que é válida para todos. Podemos questionar o tempo dessa decisão, né? Porque já passou um tempo que a situação de exoneração já ocorreu, a necessidade de uma filiação anterior, como está sendo questionado no caso da doutora Gabriela. Então, assim, isso podemos questionar o tempo dos fatos. Mas, assim, não me sinto juridicamente, numa posição como advogada, que foi o meu convite para vir, falar que não houve um parâmetro balizador, né? Como o doutor já antecipou minha defesa enquanto advogada, assim, não me sinto para falar que esses balizadores não foram, né? Então, teve um questionamento para o judiciário respondeu, teve a apresentação das suas defesas e veio essa resposta que vai valer para todos atualmente. Bom, então, lá. Qualquer membro do Ministério Público vai estar suscetível a essas regras. Eu vou lhes fazer uma última pergunta sobre os balizadores, já vou antecipar o conteúdo da pergunta. Felipe, só mostra de novo a nossa enquete aqui, porque é importante a gente ter a percepção do público em relação
ao que nós estamos perguntando e debatendo aqui hoje. Você considera que a perseguição eleitoral a ex-promotores e procuradores de justiça aumentou agora 92,24%, e vale só dizer, embora isso não seja uma pesquisa científica, é uma enquete com o nosso público que está acompanhando prós e contras aqui na Jovem Pan, mas não se pode negar que as pessoas estão acompanhando política e também justiça como nunca fizeram nesse país. Vamos lá. Doutora Gabriela Mansour, tem mais um minuto para a senhora, depois para o doutor Deltan e também para a doutora Tailândia. A senhora acha que os balizadores estão sendo alterados? Porque é isso que vai fazer um juiz tomar uma decisão num sentido ou no outro. Bom, eu também quero deixar aqui consignada a minha crença na justiça. Nunca duvidei da justiça, inclusive como promotora de justiça, há quase 20 anos, sempre confiei na justiça e sempre tentei nunca cometer nenhum ato de injustiça enquanto promotora, com independência funcional, mas respeitando as leis e interpretando as leis de acordo com os direitos de quem eu estava defendendo enquanto promotora de justiça de defesa dos direitos das mulheres. Não se pode, repito, interpretar a lei, principalmente a Constituição, de forma a restringir direitos políticos. Se interpreta de forma a preservar os direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Eu já ouvi dizendo que membro do Ministério Público tem que se exonerar. O Dallagnol se exonerou e mesmo assim ele está sendo impedido. Eu me exonerei, demonstrei que estava desde o início de boa fé, a partir do momento que uma entidade de juristas para a democracia, quero deixar bem claro aqui, uma entidade de juristas para a democracia, que nem tem legitimidade para falar sobre uma decisão do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, entrou com pedido de reclamação no STF. A troco do quê? A decisão do ministro foi respeitada por mim e aí eu não estou de forma alguma questionando. Eu quero saber por que essa entidade de direito para a democracia entrou contra uma licença minha para me candidatar a deputada federal. O que eu incomodo? A quem eu incomodo? Quem são esses juristas para a democracia? Inclusive tinha uma juíza lá que era do Tribunal de Justiça que já tinha tirado foto com o ex-presidente Lula e ninguém questionou ela se ela estava tendo atividade político-partidária. Eu sempre mantive a minha dignidade, o respeito às leis e o respeito às proibições do meu cargo. Então, assim, é isso que eu tenho para colocar. Eu estou à disposição da sociedade, vou lutar até o fim, confio na justiça e eu não faço nada errado, cidadãos e cidadãs brasileiras que estão me ouvindo. Vocês nunca vão me ver fazendo nada errado. Está aqui os documentos. Se eu fiz porque eu sabia que eu estava dentro do meu direito. A lei vale para mim também. Eu vou defender a lei para todos vocês, mas vou defender para mim também. A justiça também serve para mim. Doutora Tailândia, por gentileza, Tailândia Costa, especialista em direito eleitoral, um minuto para suas considerações finais. Nós estamos com os problemas nesses balizadores? Olha, eu acho que essas questões de elegibilidade, como eu vou reforçar o que eu disse, existem várias situações muito subjetivas que passaram por discussão. O grande problema é que a gente acaba discutindo e às vezes trazendo esse tema às vésperas da eleição. E acho que a gente precisa ampliar essa discussão da garantia e desses direitos, porque às vésperas aí ocorrem essas situações que pode acabar perturbando alguma construção que não ocorreu de ontem, né? Não ocorreu ontem. Então, assim, precisamos discutir, precisamos rediscutir e reforçar a garantia do direito político de ser candidato, utilizando todos os parâmetros legais, porque várias candidaturas são impugnadas. Já atendi vários clientes que numa eleição estavam inelegíveis, na outra estavam elegíveis. Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque é um direito fundamental. Dani, alguma vez, desculpa interrompê-la, mas alguma vez a senhora pegou algum caso desse, de uma ex-promotora de justiça que se exonerou? Aqui eu não estou discutindo interpretações, aqui eu estou dentro de um direito, senão eu não teria me exonerado do meu cargo. Quer dizer, eu não posso, como promotora de justiça eu não posso. Aí eu saio do Ministério Público e agora como deputada federal também não posso. Eu posso o quê então no Brasil? Eu não posso nada. Não é uma discussão sobre o meu caso. Eu não entendo que seja uma discussão jurídica. Eu entendo que é um direito meu. Pois não, me desculpem. Tailândia, vamos lá para a sua resposta, por gentileza. Não, doutora Gabriela, é que existem, no seu caso específico, são duas situações, né? Uma que exigiam a desincompatibilização num prazo determinado, e uma outra que pedia, sim, que foi a de 6 meses pela resolução. E uma outra entendimento de que, para a senhora se filiar, deveria ter ser exonerado anteriormente, como outros membros. Não, onde está o pedido de exoneração? Falando expressamente que tem que se exonerar. Eu nunca li isso.
tem uma decisão anterior de que não é possível, né, doutora? Então, assim, eu entrei no concurso antes de 2004, doutora. A emenda constitucional ela é de 2004, doutora, que proíbe totalmente. A decisão não pode retroagir para direito líquido e certo, senhoras, direito então, constitucional. Só por uma questão de tempo, até porque nós estamos vendo aí a gravidade da interpretação e qual balizador usar. Doutor Deltan Dallagnol, Posso terminar só a minha fala? Pode, rapidamente, doutora, por gentileza. É só porque existem ainda, no caso da doutora Gabriela, doutora, eu não estou fazendo nenhuma defesa, nenhuma acusação, não é minha posição aqui, é que existe entendimento de que a emenda não se aplica para quem, se ela retroage, só não se aplica para quem entrou antes de 88, e existe julgamento de que ela se aplica para quem só para depois de 2004. Então, são esses entendimentos que todos agora vão novamente trazer à luz essas discussões. Só para não parecer que eu estou fazendo qualquer forma de acusação. Mas é que do jeito que foi colocado, parece que eu estou fazendo algo errado. E quando teve a decisão do STF, do ministro Gilmar Mendes, eu respeitei e imediatamente me exonerei do cargo. Tá bom, vamos lá então. Agora, doutor Deltan, a gente vê que nós temos um problema sobre entendimento. E o que não tem havido na justiça, pelo menos recentemente, eu estou tentando aqui interpretar provavelmente a opinião do nosso público, mas eu digo que essa é a minha, é que o que era pacificado deixou de ser pacificado e há novos entendimentos. A gente está com um problema nisso, ou seja, de ofertar segurança jurídica e pacificação do ponto de vista de entendimento da lei, porque a lei está servindo para interpretação de acordo com o momento. Adalberto, esse é o problema. Veja que a Gabi Mansur e eu, a gente entende, a gente defende a lei da ficha limpa e a gente entende que quem foi condenado por improbidade, por corrupção, tem que ficar inelegível. E assim deveriam ficar pessoas que o judiciário está liberando para competir. Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, o ex-presidente Lula. Agora, outros seguem a lei completamente, como a Gabi Mansur, como eu, e agora os tribunais estão atuando para tentar deixar inelegível. Esse é o nosso ponto. É você separar o que é matéria de interpretação e o que é matéria de expressar a vontade por meio de um ativismo, por meio até mesmo, muitas vezes, de um abuso. E no meu caso específico, com certeza a doutora advogada não conhece, porque ela está falando em abstrato, está falando e eu compreendo perfeitamente o que ela está falando. Eu também, na posição dela, falaria a mesma coisa, sem conhecer os casos concretos. Agora, quando você vai para o meu caso, um juiz técnico, concursado, imparcial de primeira instância, analisou o processo do TCU e ele disse, com todas as letras, tem indícios de quebra de impessoalidade do ministro Bruno Dantas, ou seja, tem indícios de perseguição política, tem indícios de suspeição. Quem diz, de novo, não sou eu, é um juiz técnico concursado em primeiro grau. O que está acontecendo no Tribunal de Contas da União? Em tempo recorde, 3 meses, enquanto os casos dos corruptos estão lá há 3, 5 anos, em 3, 4 meses, 4 investigados passaram por cima de 14 manifestações técnicas dizendo que as diárias eram regulares e que, ainda que fossem regulares, Deltan não tem nada a ver com isso e muito menos configuraria improbidade. Eles estão fazendo isso dentro de um prazo recorde antes das eleições para tentar me deixar inelegível. Então, eu vejo, sim, um ambiente de revanchismo, assim como vi no caso do ex-juiz federal Sérgio Moro em São Paulo, e a gente tem que separar o que é interpretação, de acordo com balizas, o que é discussão sobre balizas e o que é abuso, o que é quebra de impessoalidade. Pois não. Eu queria dizer que, apesar dessas... Para encerrar, Alberto, muito obrigado, eu queria dizer que, apesar de todas essas dificuldades, eu, Gabi Mansur, outras pessoas estão lutando pela sociedade, pelo bem do país, a gente não vai desistir. Quem está lá no Congresso quer que tudo seja como sempre foi, quer que a velha política continue lá, a gente vai com coragem, erguer a cabeça e seguir lutando em frente. E eu queria deixar um convite para vocês seguirem a Gabi Mansur no @justiçadessaia, é a Justica de Saia, ela tem lá 120 mil seguidores, ela sempre está trazendo temas muito relevantes e queria deixar o convite para quem ainda não me segue, me seguir no @Deltan Dallagnol.